gente, tudo bem? Vamos continuar os nossos estudos sobre o governo de Napoleão e agora nós vamos entrar na fase em que ele é coroado imperador da França. Lembrando que quem votou para ele ser imperador foi a população francesa depois do plebiscito que ele apresentou à população. É interessante falar sobre a coroação do Napoleão porque quem coroava os reis ou imperadores antes de não haver mais reis e imperadores era o Papa. E aqui, Napoleão não foi diferente. Ele organizou toda uma festa, né? Chamou o Papa para coroá-lo. No momento em que ele se abaixa para o Papa coroá-lo como imperador, ele arranca a coroa das mãos do Papa e coloca em si mesmo. Ele se coroou o imperador. Aí ele vira para o lado, pega a coroa que seria para a esposa dele, a imperatriz Josefina, e ele coroa a esposa dele como imperatriz. Ora, com isso o Napoleão já dá indícios do que ele tem em mente. Ele quer mostrar que ele é maior do que todo mundo, que ele é maior inclusive do que a Igreja Católica, fazendo alusão àquelas antigas monarquias absolutistas que os revolucionários tinham terminado de derrotar na Revolução. A primeira lei que ele faz com essa intenção de dominar outros territórios é tornar o serviço militar obrigatório dentro da França. Não havia essa obrigatoriedade, mas agora ele precisa de soldados, então o serviço militar é obrigatório. Ele começa a censurar a imprensa. Presta atenção. Se ele tem essa atitude de censurar a imprensa, é de repente porque ele não quer que sejam espalhadas notícias a respeito de coisas que ele faz e que de repente vão trazer alguns problemas para a França. O Napoleão, ele quer dominar outros territórios, mas ele não pode simplesmente sair da França, invadir, sei lá, a Holanda, do nada. Precisa de pelo menos uma desculpa. Então ele usa essa lei do bloqueio continental para criar essa desculpa. O bloqueio continental, na verdade, vai atacar duas frentes. Ele consegue, através dessa lei, dominar outros territórios e ele consegue também, através dessa lei, tentar alavancar a economia francesa. Ele vai estruturar também a marinha. Claro, a França terá muitas batalhas em mar, vai enfrentar a marinha inglesa por muitas vezes. Claro que para a marinha inglesa eles vão perder, né? Mas para as outras marinhas ele consegue ganhar nas suas batalhas. O que dizia então o bloqueio continental? Resumindo, todas as nações europeias eram proibidas de fazer comércio com a Inglaterra. Olha só, como assim comércio com a Inglaterra? O imperador da França colocou essa lei em todo o território e muitos reis, é óbvio que não vão aceitar, né? Como é que eu vou colocar dentro do meu território uma lei que é francesa? Como é que eu vou deixar de fazer comércio com a Inglaterra, que já é meu aliado econômico há muito tempo e que, aliás, tem muito mais indústrias do que a França que está entrando agora na Revolução Industrial? Então, o bloqueio continental, ele acaba obrigando alguns reis a consumir produtos apenas franceses, alavancando a economia francesa, fazendo a França entrar definitivamente na Revolução Industrial, e ele tem a desculpa também do que, você não cumpriu o bloqueio continental que eu coloquei aqui, então eu vou invadir o seu país, tá? Vou tirar você aí do trono e daí eu coloco um francês para governar. Com o bloqueio continental, Napoleão consegue nos próximos anos dominar boa parte da Europa. Quase que a Europa inteirinha, porque você não pode se esquecer que o Napoleão, antes de ser político, ele era militar. É um cara que com 24 anos é general do exército francês. Então, sim, ele tem algumas estratégias muito boas que ele usa no exército nesse curto período de tempo, dominar quase que a Europa inteira. Menos alguns países da Europa ele não vai dominar. E Portugal é um desses países. O rei de Portugal, Dom João VI, ignora o bloqueio continental. Portugal e Inglaterra eram aliados há muito tempo. Lá na época da formação de Portugal, quando Portugal não era nem Portugal,
estava ali aglutinado junto com Espanha no Reino de Leão, Reino de Castela, Reino de Navarra, e eles estavam tentando expulsar judeus e muçulmanos do seu território. Lá na Guerra da Reconquista, a Inglaterra naquele período ajudou o que depois seria Portugal a mandar embora os muçulmanos. Então eles já são aliados há muito tempo. E o Dom João VI não tinha pretensão nenhuma de deixar de ser aliado da Inglaterra. O que o Dom João VI faz? Vou enrolar o Napoleão. Olha, Dom João VI, vou enrolar o Napoleão. E por incrível que pareça, o Dom João VI conseguiu enrolar o Napoleão. Antes de morrer, o Napoleão escreveu por muitos anos um diário, e nesse diário ele falou que o único rei que conseguiu enganá-lo foi o Dom João VI. Ele mandava carta para o Napoleão dizendo, não, sim, eu estou expulsando os ingleses aqui do meu território, né? O embaixador, comerciantes, não está vindo mais navio inglês aqui aportando nos portos portugueses. O que era uma mentira. Não tinha ainda franceses ali vendo se isso era verdade ou não. Claro que essa faz vai ser descoberta, né? Daqui a pouco. Mas ele consegue enrolar, porque nesse mesmo momento que ele fala com os franceses, ele manda carta também para os ingleses, que eram seus aliados, e planeja vazar de Portugal. Ele quer sair de Portugal, porque ele sabe que uma hora ou outra Napoleão vai descobrir que ele não está mandando embora inglês nenhum do seu território. Pelo contrário, continua um monte de inglês dentro do território português. Essa ideia de transferir a corte para o Brasil já era uma ideia antiga. Antes do Dom João VI existia, inclusive. Mas isso nunca tinha sido feito. É muito difícil, leva tempo. Havia um interesse, sim, da nossa metrópole de Portugal vir para as Américas e fazer a sede do governo aqui no Brasil. Agora é o momento, né? Não tem mais para onde fugir. E o Dom João VI consegue, nesse curto período de tempo, organizar meio que rapidamente a saída da família real portuguesa. No momento em que o Napoleão descobre que eles não estão mandando embora inglês nenhum, o Napoleão manda uma parte do exército francês para ir até Portugal destronar o Dom João VI. Só que para ele chegar lá até Portugal, levava um tempinho. E nesse meio tempo, o Dom João VI consegue fugir. O Dom João VI fez, inclusive, um acordo com a Inglaterra, que a marinha inglesa, que era a marinha mais poderosa do mundo, iria escoltar a família real portuguesa até um determinado ponto, aonde os franceses não conseguiriam vir atrás deles. E se viesse, a marinha francesa não venceria a marinha inglesa. Os ingleses concordam com isso, eles apoiam o Dom João VI, eles escoltam a família real em sua saída lá de Portugal, mas eles assinam isso com uma condição. Quando Dom João VI chegasse no Brasil, a primeira coisa que ele deveria fazer era abrir os portos brasileiros para os produtos ingleses. É claro que o Dom João VI irá cumprir quando eles atracam lá em Salvador. A primeira coisa que ele faz, antes mesmo de chegar no Rio de Janeiro, que vai ser a sede, né, do governo onde eles vão se estabelecer, ele decreta a abertura dos portos brasileiros para todos os produtos ingleses. Mas a gente vai ver mais adiante o que aconteceu no Brasil com a vinda da família real. Então acontece exatamente isso. Os franceses vão vindo aos poucos, eles passam ali, entram na Espanha e vão chegando em Portugal. Quando eles chegam em Portugal, a família real não está mais lá. Só está o povo, que estava abismado, atônito, porque os portugueses acordaram e não tinha ninguém. Eles só viram os navios indo embora assim lá, né, no rio, tchau, e não sabiam muito o que estava acontecendo. Eles ficaram sem reis, por isso que nasceu essa expressão, ficaram a ver navios, porque não tinha rei, só os navios foram embora, levando o rei de Portugal. Então, nós temos a família real aqui no Brasil e nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Napoleão entra, Napoleão não, né? O general francês entra, toma posse do governo português e Portugal agora e os súditos portugueses fazem parte também do grande império do Napoleão.
ok? Mais adiante, então, na próxima aula, eu explico para vocês o que acontece com o resto da Europa e o que acontece com Napoleão. Tchau, tchau!